Olá, tudo bem? Vamos começar mais um devocional, hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 33 até o versículo 50. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor e qual é a instrução de Deus para nós no dia de hoje. Diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, versículo 33, e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos." E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: "Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou." "Mestre", disse João, "vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos." "Não o impeçam", disse Jesus. "Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a favor de nós. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa." E continua: "Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros." Irmãos, nós temos aqui um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. No começo do texto de hoje, nós vemos os discípulos envergonhados, tendo que ficar calados, em silêncio, visto que foram pegos no pulo. Foram pegos discutindo entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus, né? Então, nós temos aqui, irmãos, Jesus confrontando, desaprovando a atitude deles e dizendo para eles que quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior no reino dos céus, precisa então ser o primeiro a servir. Aqueles que querem conquistar grandes coisas no reino de Deus precisam entender que no reino de Deus é preciso servir para ser grande. Jesus Cristo veio na terra e, mesmo sendo Deus, ele abre mão da sua condição divina e se submete à condição humana para que aqui na terra ele possa servir aos homens. Servindo aos homens, ele pôde assim conquistar a autoridade de ser o nosso mestre, de ser também o sacrifício perfeito, aquele que veio para salvar toda a humanidade. E por isso ele dá esse ensinamento aos discípulos. Ele diz que aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o primeiro, ele precisa servir. Antes de qualquer coisa, precisa servir. E este princípio de liderança, essa lição de Jesus sobre liderança,
é muito clara nesse texto e nos dá uma informação importante aqui, porque às vezes as pessoas não entendem sobre liderança e pensam que liderar é você mandar, liderar é estar acima de outras pessoas, liderar é você influenciar somente, né? Mas nós vemos aqui Jesus dando esse conceito de liderança, esse conceito que é muito importante que entendamos. Se nós quisermos liderar alguém, se nós quisermos influenciar alguém, nós precisamos conquistar a autoridade sobre essa pessoa e nós vamos conquistar essa autoridade servindo essa pessoa. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, servir as pessoas. Essa lição precisa estar enraizada dentro dos nossos corações para que entendamos esse princípio de liderança. Mas nós devemos servir a quem? Aqui Jesus chama uma criança para assentar-se no seu colo, chama uma criança para perto de si, e essa criança é símbolo então de uma pessoa que é imatura, de uma pessoa que precisa de ajuda para caminhar, de uma pessoa que ainda não está pronta para as condições da vida, para a vida madura, a vida adulta. Então, existem muitas pessoas hoje que nós precisamos carregar pelas mãos, nós precisamos segurar essas pessoas pelas mãos e caminhar junto com essas pessoas. Essas pessoas, então, podem ser consideradas como se fosse essa criança. E aí Jesus diz que nós precisamos servir a todos. Como que nós vamos servir, então? Identificando as necessidades das pessoas ao nosso redor, identificando as necessidades dessas crianças que estão ao nosso redor e que precisam de uma direção, ainda estão imaturas, ainda estão em processo de formação, ainda não estão prontas para a vida. Então é nosso papel como líderes, é nosso papel como cristãos pegar nas mãos dessas crianças, né, e ajudá-las na caminhada daqui para frente. Então, essa lição de liderança que Jesus quis dar para os seus discípulos também traz essa lição muito clara para nós hoje, né? E depois, Jesus confronta a atitude dos discípulos que disseram assim, especialmente João, né? Disse: Senhor, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. E Jesus diz: não o impeça, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Isso significa, irmãos, que Jesus estava liberando ali para que as pessoas pudessem usar o nome de Jesus, a autoridade sobre os demônios, a autoridade sobre o mundo espiritual, não vem das próprias pessoas, mas sim do nome de Jesus. A autoridade é entregue aos seres humanos por meio do poder que há no nome de Jesus. E se uma pessoa usa o poder que há no nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus para repreender os demônios, para expulsar os demônios, no raciocínio de Jesus aqui, é impossível que essa pessoa logo depois fale mal de Cristo. Então pode ser que aconteça de ter uma motivação errada, mas Cristo não está levando essa questão em consideração, ele está levando apenas em questão aqui o uso do nome dele, né? O uso do nome dele é permitido por todas as pessoas, afinal, quem está com ele está juntando. Quem está jogando no mesmo time com Cristo está ajudando, contribuindo para que o reino cresça. Agora, quem fala mal de Cristo, esse está espalhando, esse não dá para usar o nome de Cristo. Essa pessoa, na verdade, não vai ter nem coragem de usar, de se apoderar da autoridade do nome de Cristo. Então, podemos ficar tranquilos. E não precisamos repreender alguém quando alguém usa o nome de Jesus. Aí, às vezes, os cristãos têm esse pensamento, né? Principalmente os evangélicos pensam muito assim: puxa, mas fulano de tal está usando o nome de Cristo em vão, está usando o poder de Cristo, a autoridade de Cristo em vão. Não cabe a nós julgarmos qual é a fé que está no coração dessa pessoa, né? Cabe a nós apenas crer que
independente da motivação dessa pessoa, o nome de Cristo está sendo engrandecido, independente da motivação pessoal de cada um ao usar a autoridade, o nome de Cristo, independente disso, nós precisamos confiar e crer que o nome de Jesus está sendo engrandecido, está sendo glorificado por causa de tudo isso, né? E eu penso, irmãos, que nós estamos longe de um verdadeiro cristianismo. Afinal, o cristianismo é uma religião inclusiva, é uma religião que aceita a todas as pessoas, né? Tem gente que fala assim, mas cristianismo não é religião. É sim, tem todas as prerrogativas de uma religião, né? Agora, o que nós precisamos tomar cuidado é com a falsa religião, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa falsa religiosidade, né? Muita gente se apoderando do nome de Cristo como se o nome de Cristo pertencesse somente àquela pessoa. Grupos de pessoas, né, que se apoderam do nome de Cristo como se Cristo pertencesse somente àquele grupo, né? Então são grupos exclusivistas, acreditam que só eles podem usar o nome de Cristo, só eles têm o poder, só eles vão para o céu, né? Então esses grupos estão equivocados segundo a narrativa bíblica e nós podemos perceber que Cristo é um nome inclusivo, todas as pessoas têm acesso a Cristo. Nós falamos há um tempo atrás sobre todas as pessoas têm direito a um milagre, né? Então todas as pessoas podem clamar o nome de Cristo e assim todas as pessoas de alguma forma podem experimentar a salvação para as suas vidas. Depois nós temos a última narrativa desse trecho da palavra de Deus que nós lemos e Cristo diz que se alguém fizer tropeçar alguns destes pequeninos, então Cristo estava ali com uma criança próxima a si e ele diz que se alguém fizer algum desses pequeninos tropeçar, é melhor que essa pessoa tenha pendurado uma pedra no seu pescoço e se jogado no oceano. Afinal, essa pessoa vai sofrer muito, essa pessoa vai experimentar a morte, né? É melhor que ela tivesse feito isso porque ela sofreria menos do que vai sofrer quando o dia do Senhor vier, né? E quando o reino for totalmente implementado na terra, né? Então, o que Cristo está querendo dizer é que essa pessoa, a gente não precisa se preocupar com essa pessoa que faz mal para as crianças ou induz ao pecado, né? Na verdade, nós precisamos confiar que a justiça de Deus não tardará, a justiça de Deus não falhará sobre a vida dessas pessoas. E diz também no versículo 43, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno. Assim, também ele usa a mesma ilustração em relação aos pés e em relação aos olhos. E agora, nós temos então que nos mutilar, nós temos então que arrancar membros do nosso corpo para entrar no céu, então mutilados, né? Particionados, esquartejados, né? Não, né? Esse texto faz referência à nossa atitude em relação ao pecado. O pecado é algo que nos rodeia, o pecado é algo que está dentro de nós, é algo inerente à natureza humana, à natureza pecaminosa que está dentro de nós. E nós não podemos tratar a natureza pecaminosa que está dentro de nós, o pecado que nos rodeia, de forma tranquila. Nós precisamos ter uma atitude radical em relação ao pecado. E é isso que Cristo está querendo nos ensinar, que é melhor nós termos uma atitude radical, de repente até amputar, arrancar um membro, né? Essa atitude radical significa dor. Muitas vezes a gente se acostuma tão fortemente com o pecado que aquele pecado já faz parte da nossa vida e se torna um membro do nosso corpo, se torna uma extensão do nosso corpo. Então Cristo está querendo dizer assim que é melhor você arrancar essa parte do corpo, é melhor você sentir uma dor tremenda agora, a dor da amputação agora, do que você continuar na prática do pecado e ir para o inferno. Então,
Cristo mostra aqui que nós precisamos ter uma atitude muito radical em relação ao pecado. Um homem na antiguidade chamado Orígenes de Alexandria, ele teve uma atitude muito mais radical, né? Ele interpretou esse versículo como sendo literal e ele foi e se castrou, né? Ele cortou, né, aquele seu instrumento do órgão sexual masculino, né? Ele fez isso. Claro que depois ele teve vários problemas de saúde decorrentes disso, né? Mas ele fez isso porque ele entendeu nesse versículo que ele deveria fazer. Era melhor ele arrancar o órgão sexual masculino do que ele pecar. Este homem foi um santo, né? Um santo que viveu entre o ano 200 e ano 300 aproximadamente da era cristã. E esse homem, ele tinha um ministério junto às mulheres e ele, por ser um homem que buscava muito a santidade, ele evangelizava muitas mulheres naquela época e aí ele se sentia ele se sentia tentado e por isso ele buscou então castrar-se para poder não sentir mais a tentação. Mas olha só, irmãos, temo em dizer que a natureza pecaminosa tem raiz espiritual e tem raiz emocional. Ela tem raiz física também, né? Mas não adianta só se castrar se não houver uma castração mental, né? Não adianta só arrancar esse pecado, né, essa tentação fisicamente, mas é necessário arrancar essa tentação espiritualmente dizendo. Então precisa ter uma atitude muito radical em relação ao pecado. Não dá para passar a mão no pecado, não dá para tratar o pecado como se fosse o seu pet ou uma extensão do seu próprio corpo, não dá para tratar o pecado como se fosse algo de estimação. Você precisa ter uma atitude muito radical em relação ao pecado, você precisa buscar a santidade com todas as suas forças, buscar o amor de Deus com todas as suas forças, buscar com entendimento, buscar com razão, buscar com graça e buscar sabedoria do Espírito Santo para que você também arranque aqueles pecados da forma certa, aquelas tentações da forma certa. Tá certo, irmãos? E o texto diz, cada um será salgado com fogo, né? E essa expressão é um tanto estranha, né? Mas naquela época o sal era usado como se fosse a nossa geladeira, né? Então o sal era usado para a preservação dos alimentos. E também o sal era usado em alguns tipos de ofertas que eram oferecidas lá no Antigo Testamento. Então aqui o texto, essa narrativa, né, que Cristo está terminando aqui no seu pensamento, ele faz uma analogia à oferta que era oferecida lá no Antigo Testamento, e essa oferta era conservada, era preservada, né, por meio do sal, né? No entanto, o fogo também era um elemento essencial para que aquele sacrifício fosse completamente oferecido e a oferta fosse preservada. Então nós temos aí o fogo purificador, o fogo de Deus, o fogo que queima a oferta do sacrifício e purifica os pecados, e nós temos o sal que preserva a pessoa, preserva das tentações, preserva na santidade, né? Então Cristo fez uma ilustração aqui juntando esses dois elementos querendo dizer que nós precisamos ser preservados. Nós devemos buscar a santidade, nós devemos com toda a nossa força buscar essa santidade, porque Deus é fogo consumidor, como diz lá em Hebreus, né? Então Deus ele vai consumir toda a oferta, Deus vai consumir todo o pecado. Se nós continuarmos firmes, né? Se nós formos salgados, então nós seremos preservados diante da oferta que é consumida pelo fogo. E no versículo 50 diz que o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aqui Cristo está dizendo para que nós vivamos com temperança, com equilíbrio, né? Tudo na medida certa. Tem
gente que gosta de muito sal na comida, né? Mas muito sal na comida vai fazer mal. Tem gente que gosta de pouco sal, né? Também vai fazer mal, porque a gente precisa desse elemento químico nas nossas vidas. Mas nós precisamos mesmo de um equilíbrio, né? Nós precisamos de equilíbrio na nossa fala, na nossa vida, e tudo que nós fizermos, nós precisamos não despejar o saleiro todo na nossa vida, mas com equilíbrio ali, com temperança. Nós precisamos ser esse sal que tem sabor e que vive em paz uns com os outros, que mantém os relacionamentos, que busca a paz, né, que busca seremos esses sais, né, esse sal que busca ser um sal pacificador aqui na terra, né, que nós vivamos com equilíbrio e possamos ser bênção na vida das outras pessoas. Vamos orar então para que hoje o nosso dia seja abençoado, para que possamos viver com equilíbrio, para que possamos ser preservados quando nós formos oferecidos como sacrifício ao Senhor, e que vivamos também essa vida de santidade como fazendo bem a todos, né? E usando o nome de Jesus corretamente, nos apropriando dessa autoridade do nome de Jesus e servindo todas as pessoas ao nosso redor. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de continuar estudando a palavra do Senhor. Obrigado por essa ferramenta que é a internet, que o Senhor criou para que a gente pudesse continuar estudando. E agora, Deus, eu quero pedir que o nosso dia seja tremendamente abençoado por Ti, seja direcionado, seja guiado por Ti. Ó Deus, que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos aqui recebam a Sua paz, que nós hoje possamos viver com a mentalidade de servir uns aos outros, de encontrar, ó Deus, paz em tudo que nós fizermos, de encontrar equilíbrio, que sejamos preservados quando formos oferecidos como um sacrifício ao Senhor, que nós sejamos preservados como o sal é preservado ali, ó Deus, mas também que o Senhor nos purifique e nos ajude, Senhor, a buscar a santidade, nos ajude, Senhor, a termos uma atitude radical em relação ao pecado, que possamos, ó Deus, identificar aonde estamos errando, aonde estamos com pecado em nossas vidas, e que tenhamos uma atitude radical de arrancar esse pecado das nossas vidas, para que possamos experimentar a santidade que o Senhor ministra para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela Sua palavra que nos desafia a viver em santidade. Que o Senhor nos ensine a cada dia, nos traga revelação ao nosso coração, para que possamos viver a Sua vida, viver uma vida com propósito, viver uma vida equilibrada para a Tua glória. Muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, que você tenha um ótimo dia, e amanhã, às 6h30 da manhã, tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Tem um vídeo de devocional, tá certo? Deus abençoe e tamo junto. Até mais.